Hoje o Senhor, meninas, tudo bem, preciosas? Hoje é 25 de dezembro de 2023 e nós estamos no capítulo 3 do livro de Esther. E esse epígrafe vai falar sobre o ódio de Amã contra os judeus. Passado esses acontecimentos, o rei Assuero, Xerxes, engrandeceu diante de todos Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, exaltando em dignidade, e lhe concedeu preeminência sobre todos os ilustres oficiais, seus colegas. Todos os nobres e oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, de acordo com as ordens do rei. Contudo, Mardoqueu não se curvava nem se prostrava diante dele. Então alguns oficiais do rei, que estavam à porta do palácio, observaram a atitude de Mardoqueu e então o questionaram: por que motivo desobedeces à ordem do rei? E visto que indignavam sobre os mesmos assuntos dia após dia, e notando que ele não lhe dava atenção, mas apenas respondia que era judeu, foram contar o que estava se passando a Amã, a fim de verificar se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado pelo fato de ele ser judeu. Quando Amã constatou que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, ficou muito indignado. Todavia, assim que soube que o povo Mardoqueu, a quem o povo Mardoqueu pertencia, achou que não bastaria tirar a vida apenas de um judeu. Por esse motivo, Amã procurou uma maneira de matar todos os judeus, o povo de Mardoqueu em todo o império de Xerxes. O alvo de Amã: aniquilar os judeus. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Assuero, no mês de Nissan ou Abibe, aproximadamente entre março e abril, lançaram por isso é sorte diante de Amã, com o objetivo de escolher um dia e um mês propício, de escolher para executar o plano do extermínio. E o pur edicou o 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março. E Amã argumentou diante do rei Xerxes: eis que há um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, cujas leis e modos de vida são muito diferentes das tradições e normas dos demais povos, e que não se sujeitam às leis do rei. Portanto, não é conveniente ao rei que tais pessoas sigam vivendo entre nós. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam imediatamente aniquilados e depositarem 350 toneladas de prata na tesouraria real para financiar aqueles que serão responsáveis pelo extermínio dessa gente. Considerando as palavras e a proposta que ouvira, o rei tirou seu anel selo do dedo, entregou a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e declarou: conserva teu dinheiro contigo para teus fins, quanto a esse povo é teu, fazes o que quiseres. Sendo assim, no 13º dia do primeiro mês, os escribas e assistentes do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas no idioma e no modo de escrever de governadores persas do rei, aos representantes do império nas várias províncias e aos chefes de cada povo, tudo escrito em nome do rei e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por correios mensageiros a todas as províncias do rei, com a ordem expressa de executar, matar e eliminar os judeus, inclusive crianças, mulheres e idosos, sem exceção de saquear os seus bens, tudo em uma ação rápida,
de apenas um dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada a conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem todos os pontos para aquele dia prontos. Por ordem do rei, os correios partiram às pressas e o decreto foi anunciado em alta voz para toda a cidade de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber. Entretanto, a cidade de Suzã estava sob grande aflição e horror do Senhor. Esse capítulo 3, ele é marcado por uma trama e pela coragem. Sim, a trama de Amã contra Mardoqueu e a coragem de Esther. O início desse capítulo ele é marcado pelo um caráter ferido no ego, um desejo terrível de adoração pública no coração de Amã, após ele receber a autoridade e homenagem diretamente do próprio rei. Agora o seu ego é ferido de tal forma que ele não quer só uma adoração dentro do palácio, mas uma adoração pública. E quando ele percebe que tem alguém que não lhe presta adoração como todo o povo, isso lhe traz agonia na alma, uma insatisfação. O seu ego fica agitado, porque Amã ele tinha o reconhecimento do rei, a autoridade, porém alguém não se prostra, isso lhe traz angústia. Ele não fica satisfeito, mas dentro dessa trama, dentro desse decreto maligno que Amã ele levanta, note que o texto vai dizer que cartas são enviadas com pressa a toda a província, cada carta na língua daquele povo. É interessante como o adversário da nossa alma, ele planeja, ele arquiteta, porque o texto se inicia dizendo que agora Amã tem autoridade, que o rei liberou autoridade para que todos lhe prestassem honra. Então imediatamente ele começa a planejar para executar o povo judeu. Não era Mardoqueu o problema de Amã, era o povo judeu. Ele não foi ter com Mardoqueu para resolver as suas questões pessoais, não. Ele foi em busca de uma opção para trazer um decreto para todo o povo judeu. É interessante como o adversário da nossa alma não está interessado apenas na tua vida, na tua casa, mas em tudo aquilo que envolve a mim e a você com relação ao reino. A nossa vida, tudo aquilo que nos pertence, o adversário da nossa alma, ele veio para matar, roubar e destruir. Note que o texto vai dizer que eles agora tinham direito de saquear, eles tinham direito de derrotar o povo judeu. É impressionante a sede do adversário da nossa alma, mas eu louvo ao Senhor, porque enquanto o adversário da nossa alma, ele precisa de anel para selar, ele precisa de uma liberação. O céu está também conduzindo a nossa história. E o Eterno, o Senhor da nossa vida, Ele tem autoridade maior sobre nós. E você sabe que o término dessa história não é
com a sentença que Amã levantou contra o povo judeu. Fica tranquila, menina, ainda que tenha decreto, ainda que tenha selo, ainda que tenha cartas, ainda que tenha correios, a última palavra quem dá é o Senhor.